Quando deixei meu filho no aeroporto naquela sexta-feira de manhã, nunca imaginei que 5 minutos depois eu veria ele entrando na minha casa pela porta da frente. Mas não era para buscar nada que tinha esquecido, não. Era para roubar R$ 800.000 do meu cofre. E se eu tivesse entrado em casa como de costume, o homem que estava com ele tinha ordens de me resolver. Foi meu neto de 7 anos quem me salvou, sussurrando no banco de trás do carro: "Vovô, a gente não pode voltar para casa." Meu nome é Hermenegildo Ferreira da Silva. Tenho 69 anos e passei 40 anos da minha vida acordando de madrugada para abrir açougue aqui em Pirapozinho, interior de São Paulo. Essa cidade fica bem na divisa com o Paraná, pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde você não compra carne sem antes trocar ideias sobre o tempo, a safra, o último jogo do Corinthians e a saúde da família inteira. Fui açougueiro desde menino. Herdei o açougue do meu pai aos 22 anos, e ele tinha herdado do pai dele. 3 gerações da família Ferreira cortando carne, pesando no gancho, embrulhando em papel pardo, atendendo as mesmas famílias que vinham comprar há 50 anos. Aposentei faz 5 anos, depois de 40 anos suando atrás daquele balcão frigorífico. Vendi o ponto do açougue por R$ 800.000, uma fortuna para quem começou com nada. Guardei cada centavo desse dinheiro, porque sempre fui homem de trabalhar duro e gastar pouco. Nunca gostei de banco, essas coisas de investimento, poupança, essas modernidades que ninguém entende direito e que de vez em quando o dinheiro some. Preferi guardar tudo em casa, num cofre grande e pesado que mandei instalar atrás do guarda-roupa do meu quarto. Cofre importado, senha eletrônica, coisa boa. Achei que estava seguro, achei que ninguém sabia. Mas meu filho viu. Sem eu perceber, ele me viu abrindo o cofre um dia e fingiu que não tinha visto nada. Guardou aquela informação na cabeça dele como quem guarda munição para usar depois. Esperou o momento certo. E quando as dívidas apertaram, quando a mulher dele encheu a cabeça dele de ambição e desejo por dinheiro fácil, ele decidiu que aquele dinheiro era dele por direito. Não importava se era suor do pai. Não importava se eu tinha trabalhado 40 anos para juntar aquilo. Ele queria. Ia pegar de qualquer jeito. Antes de eu continuar contando essa história, que ainda me aperta o coração e me tira o sono até hoje, deixa eu fazer um pedido sincero para você que está me ouvindo aí do outro lado. Se você está gostando dessa história e quer ouvir mais, clica no like aí embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo essa história e que horas são aí na sua cidade quando você está vendo isso. Escreve o nome da sua cidade. Escreve se é de manhã, de tarde ou de noite. Todo dia tem história nova aqui nesse canal, histórias de gente como eu, gente que viveu, que sofreu, que aprendeu na pele como a vida pode ser dura, mas também pode ensinar. Seu like e sua inscrição ajudam esse velho aqui a continuar contando essas histórias para vocês. E eu agradeço de coração cada um de vocês que fica aqui me ouvindo, me fazendo companhia. Bom, voltando ao que eu estava contando, porque a história ainda tem muito para desenrolar. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra sexta-feira normal. Acordei às 6 da manhã, tomei meu café com pão na chapa e leite quente, vesti minha roupa de sair e fui buscar o Heitor na casa do meu filho. O Norberto, meu filho de 41 anos, tinha me ligado na quinta à noite dizendo que ia viajar para São Paulo no dia seguinte. Uma convenção de vendas, coisa do trabalho dele de vendedor de eletrodomésticos. Disse que ia passar o fim de semana inteiro fora e pediu se eu podia ficar com o Heitor, meu neto de 7 anos, durante esses dias. Eu nem pensei 2 vezes antes de aceitar. Adoro ficar com aquele menino. A gente pesca junto no açude da cidade, toma sorvete na sorveteria da esquina, assiste desenho animado na televisão e eu conto história para ele antes de dormir. Histórias do tempo que eu era criança no interior. Ele é minha companhia, minha alegria desde que a avó dele morreu. Então, na sexta de manhã, peguei o carro e fui buscar ele bem cedinho para depois levar os dois no aeroporto. Eu nasci em 1955, bem no meio do século passado, numa casinha simples de 3 cômodos aqui mesmo em Pirapozinho. Meu pai, Sebastião Ferreira, era açougueiro e tinha um jeito especial com as carnes e com os clientes.
Minha mãe, Dona Zefa, era costureira e passava os dias na máquina Singer antiga, fazendo vestido para metade das mulheres da cidade. Cresci vendo meu pai sair de casa às 4 da madrugada, ainda escuro, para ir no matadouro municipal buscar as carnes fresquinhas do dia. Ele voltava antes das 6 com a caminhonete velha carregada, abria o açougue às 6 em ponto e ficava lá o dia inteiro em pé, cortando, desossando, limpando, pesando, embrulhando, conversando com todo mundo que entrava. Meu pai me ensinou tudo sobre o ofício desde pequeno. Eu ainda lembro dele me colocando num banquinho de madeira quando eu tinha uns 8 anos, botando uma faca pequena na minha mão e ensinando o primeiro corte. Hermenegildo, meu filho, açougueiro que é açougueiro, conhece cada músculo, cada osso, cada parte do bicho. Não é só cortar. É respeitar a carne, aproveitar tudo, não desperdiçar nada. Com 14 anos eu já sabia a diferença entre alcatra e contrafilé. Já sabia onde cortar para a carne ficar macia e saborosa. Já sabia limpar um frango inteiro em menos de 3 minutos. Trabalhava com ele todos os dias depois da escola. Com 22 anos, quando meu pai faleceu de infarte fulminante enquanto cortava uma peça de carne numa tarde de sábado, o açougue passou naturalmente para mim. Eu era filho único, era o herdeiro, e conhecia cada centímetro daquele lugar. O açougue Ferreira ficava bem no centro de Pirapozinho, numa esquina movimentada perto da praça principal e da igreja matriz. Era um ponto comercial pequeno, mas era limpo, bem organizado e tinha fama de vender a melhor carne da região. Eu fazia questão absoluta disso. Acordava de madrugada todo santo dia, ia pessoalmente no frigorífico em Presidente Prudente, escolher as melhores peças, negociava preço, exigia qualidade, trazia tudo no meu caminhão, F1000 branco, que comprei usado, mas que me serviu por 20 anos. E antes das 6 da manhã o açougue já estava aberto e cheirando a carne fresca. Trabalhava de segunda a sábado, das 6 da manhã às 7 da noite, com intervalo só para o almoço que eu fazia na correria mesmo, geralmente um prato de comida que eu trazia de casa em marmita. Domingo era sagrado, dia de descansar, ir na missa das 9, almoçar com a família, tirar uma soneca à tarde. Mas de segunda a sábado era trabalho puro, braço na carne, faca na pedra de afiar, cliente entrando e saindo sem parar. Eu conhecia todos os meus clientes pelo nome de batismo. Sabia quem gostava de picanha mais gorda, quem preferia patinho magro para fazer bife, quem comprava músculo com osso todo sábado para fazer o caldo de domingo, quem levava miúdo e coração de galinha para o cachorro. Não era só vender carne, era construir confiança, criar relacionamento, fazer parte da vida daquelas pessoas. Dona Maria vinha toda terça comprar carne moída, porque terça era dia de polenta com molho na casa dela. Seu João aparecia toda sexta com a lista da esposa, sempre pedindo as mesmas coisas. A molecada da escola passava na hora do recreio só para eu dar um pedacinho de linguiça calabresa para eles provarem. Era assim, era comunidade, era família. Casei com 25 anos, ainda jovem, mas já estabelecido no comércio. Minha esposa Odete era filha do seu Manuel, dono da padaria que ficava 3 quarteirões do meu açougue. Ela ia todo dia no açougue comprar carne para o almoço da família, sempre no meio da manhã quando o movimento estava mais calmo. Moça bonita demais, olhos claros, cor de mel, cabelo castanho comprido que ela sempre prendia num rabo de cavalo bem feito, sorriso fácil e jeito delicado de falar. Eu me apaixonei na primeira vez que ela entrou na loja, mas fiquei uns 6 meses só olhando de longe, com vergonha de falar alguma coisa. Até que um dia juntei coragem. Esperei ela escolher a carne. E quando fui embrulhar, perguntei se ela não queria ir no cinema comigo assistir um filme que estava passando. Ela riu, ficou vermelha, e disse que estava esperando eu chamar fazia tempo. Namoramos 1 ano, noivamos e casamos na igreja matriz com festa simples no salão paroquial, churrasco que eu mesmo fiz com as melhores carnes do açougue e lua de mel de 3 dias em Aparecida do Norte. Voltamos e começamos nossa vida de casados. Alugamos uma casa perto do açougue, uma casa de madeira com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal pequeno, onde a Odete plantava tempero verde
e tinha umas galinhas caipiras. A vida era simples, mas era boa. Ela ajudava na padaria do pai pela manhã e à tarde cuidava da casa. Eu trabalhava no açougue o dia inteiro e voltava para casa já escurecendo, cansado, mas feliz. 2 anos depois de casados, nasceu o Norberto, nosso único filho. Quando ele nasceu, eu segurei aquele bebezinho nos braços e fiz uma promessa silenciosa. Prometi que ia dar tudo para ele. Tudo que eu não tive, tudo que a vida não me deu. Ele ia ter oportunidades, ia estudar, ia ser alguém na vida. E eu cumpri essa promessa com sangue e suor. Eu tinha estudado só até a 4ª série primária. Tive que largar a escola com 10 anos para ajudar meu pai no açougue porque a gente precisava. Mas o Norberto não. Ele ia estudar até onde quisesse. Matriculei ele em escola particular, mesmo sendo caro, mesmo tendo que economizar em outras coisas. Comprei todo o material escolar sempre novo, roupa boa, sapato de marca, bicicleta importada quando ele fez 10 anos, videogame quando ele pediu aos 12. Nunca neguei nada. Quando chegou a hora do colegial, paguei cursinho preparatório. Quando ele passou no vestibular para administração de empresas numa faculdade particular de Presidente Prudente, eu paguei as mensalidades todas em dia durante 4 anos, mais os livros caros, mais o carro Gol velho que comprei para ele poder ir e voltar todo dia sem depender de ônibus. Eu me orgulhava demais. Meu filho ia ser doutor, ia ter diploma na parede, ia usar roupa social e trabalhar em escritório. Ia ser tudo que o pai dele nunca conseguiu ser. Mas a vida tem um jeito de ensinar que nem tudo que a gente planta dá o fruto que a gente imaginava. O Norberto se formou, todo bonito de beca na formatura que eu filmei, chorando de orgulho, mas não conseguiu emprego na área dele. Mandou currículo para tudo quanto é empresa da região, fez entrevista, mas sempre voltava com a mesma desculpa. Pai, eles querem experiência e eu não tenho ainda. Ou, pai, o salário que ofereceram é muito baixo. Ficou uns 3 anos assim, pulando de emprego temporário em emprego temporário, até conseguir uma vaga de vendedor numa loja de eletrodomésticos em Presidente Prudente. Não era o que ele tinha estudado, não usava o diploma de administrador, mas era emprego honesto e com carteira assinada. O salário era de uns R$ 2.500, não era muito, mas dava para viver se soubesse economizar. Eu achei que ele ia finalmente sossegar, fazer o trabalho dele, juntar um dinheirinho, construir a vida dele devagar e com planejamento como eu tinha construído a minha. Mas ele tinha outras ideias na cabeça. Ou melhor, a mulher dele tinha. Samara, a nora, entrou na vida do Norberto quando ele estava no último ano de faculdade. Ela era colega de turma dele, filha de comerciantes que tinham uma loja de móveis planejados em Presidente Prudente. Família que sempre teve mais dinheiro que a gente, sabe? Aquele tipo de gente que tem casa grande, 2 carros na garagem, viaja todo ano pro litoral, essas coisas. Ela tinha sido criada com esse padrão de vida. Escola particular a vida inteira, inglês e espanhol no curso extracurricular, carro próprio que ganhou de presente de 18 anos, roupa de marca, bolsa importada, unha sempre feita. Quando ela e o Norberto começaram a namorar, eu fiquei preocupado. Não porque ela fosse má pessoa, mas porque eu via que ela não estava acostumada a viver com pouco, e o Norberto, querendo impressionar e agradar, começou a gastar mais do que tinha para manter as aparências. Eles casaram 2 anos depois de formados, festa grande num buffet caro que os pais dela pagaram, lua de mel em Maceió que durou 1 semana inteira. Voltaram e alugaram uma casa num conjunto habitacional na saída de Pirapozinho, casa pequena mas nova, financiada pela Caixa. E aí começou o problema de verdade. Carro novo financiado em 72 vezes, celular top de linha trocado todo ano, roupa de marca comprada no cartão de crédito, televisão enorme parcelada, móveis planejados que custaram uma fortuna. Eu via e ficava preocupado. Filho, cuidado com essas dívidas todas. Você ganha 2.500 por mês. Não dá para gastar como se ganhasse 10.000. Ele sempre respondia a mesma coisa com aquele sorriso confiante. Relaxa, pai. Tá tudo sob controle. Eu sei o que estou fazendo. Mas não sabia.
E quando nasceu o Heitor, 7 anos atrás, a situação piorou de vez. Bebê gasta muito, eu sei disso. Fralda descartável que tem que trocar toda hora, leite especial porque o menino tinha refluxo, pediatra particular porque a Samara não queria esperar na fila do postinho, remédio, roupa que o nenê cresce rápido e não serve mais, berço, carrinho, essas 1000 coisas que bebê precisa. Eles não tinham grana para tudo isso. As contas começaram a atrasar. Luz cortada 2 vezes, água cortada 1 vez, cartão de crédito sempre no limite máximo. Eu ajudava como podia sem eles pedirem, comprava fralda e leite para o Heitor, pagava uma conta de luz aqui, uma conta de água ali, levava comida que eu fazia em casa. Mas sempre tomava cuidado de não mostrar quanto eu realmente tinha de dinheiro guardado. Porque eu sabia, no fundo, eu sempre soube, se eles descobrissem que eu tinha vendido o açougue por quase R$1 milhão e guardado tudo, iam querer. Iam querer tudo. Foi há 5 anos que eu vendi o açougue Ferreira. Eu estava com 64 anos, cansado, corpo pedindo descanso. 40 anos em pé, todo santo dia, cortando carne, carregando peso, é tempo demais. Joelho esquerdo doía toda a noite. Coluna reclamava quando eu levantava de manhã. Mão direita cheia de calo de tanto segurar faca e estava começando a tremer um pouco. Eu sabia que era hora de parar. Um empresário de Presidente Prudente me procurou, dono de uma rede de açougues que estava expandindo para cidades pequenas da região. Ele ofereceu R$800 mil pelo ponto comercial, pelo nome, pela clientela. Eu quase não acreditei. Era muito mais dinheiro do que eu tinha imaginado. Pensamos, negociamos, acertamos os detalhes e fechamos negócio. Recebi à vista, tudo certinho, dinheiro limpo. Aposentei. No começo, botei todo o dinheiro no banco numa aplicação que o gerente disse que rendia bem. Mas eu ficava inquieto. Não conseguia dormir direito sabendo que meu dinheiro estava lá, no computador deles, podendo sumir a qualquer momento. Banco quebra. A gente vê isso nos noticiários. Dinheiro some, governo congela a conta. Essas coisas que acontecem. Então, depois de 3 meses de ansiedade, tomei uma decisão. Saquei tudo. Comprei um cofre grande e reforçado. Top de linha. Com senha eletrônica e estrutura de aço. Mandei um pedreiro de confiança instalar ele, embutido na parede do meu quarto, escondido atrás do guarda-roupa de casal pesado, que mal dava para mover. E guardei os R$800 mil lá dentro. Todo em notas de R$150 organizadinhas em maços com elástico. Meu suor de 40 anos. Minha garantia para a velhice. Minha herança para o Norberto quando eu morresse. Tudo ali, seguro, onde eu podia ver e tocar quando quisesse. Mas eu cometi um erro terrível, um erro de descuido que quase me custou a vida. Foi uns 2 anos depois de ter vendido o açougue. Eu estava sozinho em casa. A Odete tinha falecido 1 ano antes de insuficiência cardíaca súbita. Foi dormindo uma noite e não acordou mais. E eu morava sozinho desde então. Naquele dia, eu resolvi contar o dinheiro do cofre. Não sei explicar bem porquê, mas eu gostava de fazer isso de vez em quando. Abrir o cofre, tirar os maços, sentir o peso, o cheiro das notas, saber que era real, que estava ali, que era meu, me dava uma sensação de segurança, sabe? Empurrei o guarda-roupa pesado com esforço, digitei a senha no cofre, abri e comecei a contar as notas na cama, organizando em pilhas. Eu achava que estava sozinho em casa. Tinha certeza absoluta. Mas o Norberto tinha vindo me visitar naquele dia e entrou sem bater, usando a chave que eu tinha dado para ele anos atrás para emergências. Ele entrou pela porta da frente. Me chamou, mas eu não ouvi porque estava concentrado contando o dinheiro. E veio até o quarto. Quando percebi que alguém estava ali parado na porta do quarto, levei o maior susto da vida. Era ele. Parado ali, olhos arregalados, olhando as pilhas de dinheiro em cima da minha cama. R$800 mil. Uma fortuna. O velho que ele achava que estava vivendo só da aposentadoria de R$1.500 por mês tinha quase 1 milhão escondido no quarto. Tentei disfarçar. Enfiei o dinheiro de volta no cofre o mais rápido que consegui. Fechei. Empurrei o guarda-roupa de volta para o lugar. Filho, você me assustou. Entra sem fazer barulho assim não.
Falei rindo, tentando parecer tranquilo. Ele não estava rindo. Estava olhando fixo para onde tinha ficado o cofre. Pai, quanto dinheiro era aquilo? Eu tentei minimizar. Ah, uma econominha que eu guardei. Uns trocados para emergência. Ele deu um passo para dentro do quarto. Pai, eu vi. Era muito dinheiro. Muito mesmo. Quanto tem naquele cofre? Eu suspirei. Norberto, é o que sobrou da venda do açougue. Guardei para a velhice, para caso eu fique doente e precise de tratamento caro. É minha segurança. Ele ficou quieto por um tempo, processando, e depois assentiu. Tá certo, pai. Desculpa ter entrado sem avisar. E saiu do quarto. Mas eu vi no olho dele. Ele tinha visto tudo, e aquela informação tinha ficado gravada na cabeça dele. Meses foram passando. A situação financeira do Norberto e da Samara continuava apertada. As dívidas crescendo, o salário nunca suficiente, sempre aquela sensação de estar se afogando em conta. Até que um dia, uns 6 meses depois daquele episódio do cofre, ele apareceu na minha casa numa noite de terça-feira. Sentou comigo na sala e disse: Pai, eu preciso te pedir uma coisa. Preciso de 100 mil reais emprestados. Meu coração apertou. Eu sabia que essa hora ia chegar. 100 mil reais, filho? Pra quê? Ele explicou que estava devendo no cartão de crédito, devendo na financeira do carro, devendo no banco, que iam tomar o carro dele, que iam pro SPC, que não sabia mais o que fazer. Eu sei que você tem esse dinheiro, pai. Eu vi. Você tem quase 1 milhão guardado, me empresta só 100 mil. Eu pago em 2 anos, com juros se você quiser. Eu fiquei numa situação terrível. Se eu desse aquele dinheiro, sabia que ele ia gastar. Não ia mudar os hábitos. E daqui 6 meses ia voltar pedindo mais. O problema dele não era falta de dinheiro. Era jeito de viver acima da condição. Então tomei uma decisão difícil. Menti. Filho, eu não tenho esse dinheiro para te emprestar. O que você viu era tudo que eu tinha, e já gastei boa parte. Tive que fazer uns tratamentos de saúde, umas coisas que você não sabe. Hoje eu vivo só da aposentadoria mesmo. Não tenho como te ajudar com essa quantia. Vi a raiva crescendo no rosto dele. Pai, você tá mentindo. Eu sei que tá. Eu vi aquele dinheiro. Você tem. E não quer me ajudar. Neguei. Neguei até o fim. Disse que ele tinha entendido errado o que tinha visto. Ele levantou nervoso e saiu da minha casa batendo a porta. Não falou comigo por 2 semanas. Eu achei que com o tempo ele ia esquecer, ia superar. Mas eu estava errado. Ele não esqueceu. Ele começou a planejar. O que eu não sabia é que naquela mesma noite, quando o Norberto chegou em casa depois de sair da minha casa com raiva, ele contou tudo para Samara. Contou que tinha pedido 100 mil reais para o pai, que o pai tinha negado, mas que ele tinha certeza absoluta que o velho tinha quase 1 milhão escondido num cofre no quarto. Eu vi com meus próprios olhos, Samara. Pilhas e pilhas de dinheiro. Nota de 100, nota de 50. Era muito dinheiro. E o velho mentiu na minha cara, dizendo que não tem. A Samara ficou indignada. Ela sempre foi assim. Sempre achou que o mundo devia mais para ela do que ela recebia. Como assim ele tem quase 1 milhão e não te ajuda? A gente está afundado em dívida, podendo perder tudo, e seu pai tem esse dinheiro todo guardado? Isso não está certo, Norberto. Foi ela quem plantou a semente na cabeça dele. Nos dias seguintes, ela ficou martelando na cabeça do Norberto que aquele dinheiro já era herança dele mesmo, que o pai era velho e não precisava de tanto dinheiro assim, que era injusto o filho estar passando necessidade enquanto o pai vivia sentado em cima de uma fortuna. Esse dinheiro devia ser nosso, Norberto. Se ele não dá de boa vontade, a gente tem que arranjar um jeito de pegar. No começo, o Norberto resistiu. Como a gente vai fazer isso, Samara? Invadir a casa do meu pai, roubar dele? Mas ela continuou insistindo dia após dia, até que a resistência dele começou a enfraquecer, até que ele começou a considerar a possibilidade. O problema é que eles não sabiam a senha do cofre. Não podiam simplesmente entrar na casa e abrir. Precisavam arrombar. E para isso, precisavam de alguém com experiência. Foi quando o destino colocou o Dirceu no caminho deles. Dirceu era cliente da loja onde o Norberto trabalhava.
Um homem grande, careca, braços grossos cheios de tatuagem, cara de quem já tinha visto muita coisa na vida e nem todas boas. Ele comprava fiado na loja, pagava sempre atrasado e tinha uma conversa que deixava claro que não era flor que se cheire. Um dia, durante uma conversa na hora de fechar a loja, o Norberto comentou meio por cima que estava com um problema que precisava de alguém especializado para resolver. Dirceu captou na hora. Que tipo de problema? Eles foram tomar uma cerveja e ali o Norberto contou. Tinha um cofre cheio de dinheiro que precisava ser aberto. Dirceu escutou tudo com atenção. Cofre de quem? Da minha família. Norberto não teve coragem de dizer que era do pai. Quanto tem dentro? 800 mil reais. Dirceu assobiou baixinho. Isso é muito dinheiro. É. E eu preciso de alguém que saiba abrir cofre sem fazer muito barulho, sem chamar atenção. Dirceu pensou por um momento, tomou um gole da cerveja e disse: eu resolvo isso para você. Mas não é de graça. Quero 200 mil. 25%. Norberto engoliu seco. Era muito dinheiro, mas era a única saída. Fechado. Eles apertaram as mãos. O plano estava começando a se formar. Nas semanas seguintes, eles planejaram tudo nos mínimos detalhes. Precisavam de um momento em que a casa tivesse vazia. O ideal seria durante a semana, quando o velho costumava sair para fazer compras ou resolver coisas na cidade. Mas tinha o risco dele voltar no meio do serviço. Precisavam de algo mais seguro. Foi quando Norberto teve a ideia da viagem falsa. Ia inventar que tinha uma convenção de vendas em São Paulo. Ia pedir para o pai cuidar do Heitor durante o fim de semana e, com isso, garantir que o velho ia estar ocupado e não ia estar na casa. Meu pai adora ficar com o Heitor. Se eu pedir para ele cuidar do neto no fim de semana, ele vai aceitar na hora e vai ficar ocupado o tempo todo com o menino. Samara concordou. E enquanto isso, a gente entra na casa e pega o dinheiro. Mas tinha um problema. E se por algum acaso o pai voltasse para casa no momento errado? E se ele esquecesse alguma coisa e voltasse buscar? Dirceu foi direto. Se o velho aparecer no meio do serviço, eu resolvo. Samara ficou nervosa. Resolver como? Não vai ter sangue, né? Não quero que ninguém se machuque. Dirceu riu. Relaxa. Eu não sou assassino. Só vou dar um susto nele, amarrar ele num quarto, deixar ele quieto tempo suficiente para a gente terminar o serviço e sumir. Quando ele conseguir se soltar, a gente já vai estar longe. Norberto não gostou muito da ideia de amarrar o próprio pai, mas a ganância falou mais alto. Tá bom, mas só isso, só amarrar. Nada de violência. Dirceu concordou. Só isso. Mas eles não sabiam que Dirceu tinha outros planos e que ele levaria uma arma no dia. O plano foi marcado para uma sexta-feira. Norberto ligou para o pai na quinta à noite todo simpático, dizendo que tinha surgido uma convenção de vendas importante em São Paulo, que ia ser no sábado e domingo, e que precisava viajar na sexta de manhã cedo. Pai, será que você pode ficar com o Heitor para mim esse fim de semana? Eu sei que é em cima da hora, mas é importante para o meu trabalho. Como esperado, eu aceitei na hora. Claro, filho, pode deixar. Que horas você quer que eu busque ele? Amanhã cedo, e se você puder me levar no aeroporto, eu agradeço. Assim, a Samara não precisa sair com o carro. Eu concordei. Tudo estava saindo como eles tinham planejado. Chegou a sexta-feira. Eu acordei às 6 da manhã, como sempre. Tomei banho, me arrumei, tomei café com calma. Preparei o quarto de hóspedes para o Heitor. Separei os brinquedos que eu tinha comprado para ele. Fiquei animado com o fim de semana que a gente ia ter junto. Às 7h30, eu saí de casa, entrei no meu Corsa prata velho, mas bem cuidado, e dirigi até a casa do Norberto. Quando cheguei lá, já estavam me esperando. O Norberto na porta com uma mala pequena na mão, a Samara do lado com o Heitor pela mão, todo arrumadinho com a mochilinha de criança nas costas. Bom dia, sogro. A Samara me cumprimentou com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Obrigada por cuidar do Heitor. Ele estava ansioso para passar o fim de semana com o vovô. O Heitor veio correndo e me abraçou. Vovô! Eu peguei ele no colo, apertei ele contra mim. Aquele menino era minha vida. E aí, campeão? Vamos ter um fim de semana legal, hein? Vamos pescar, vamos tomar sorvete.
Ele sorriu, animado. O Norberto botou a mala no porta-malas do carro, deu um beijo na testa do filho, outro rápido na esposa e entrou no banco do passageiro. Valeu, pai. Volto domingo à noite, tá bom? Eu dei ré, acenei para Samara e saímos. A viagem de Pirapozinho até Presidente Prudente levou uns 45 minutos pela rodovia. O trânsito estava tranquilo naquele horário de manhã. O Norberto ia quieto no banco do passageiro, olhando pela janela, mexendo no celular. Eu tentava puxar assunto. Essa convenção, filho? Vai ser sobre o quê? Ele respondia curto, sem muito detalhe. Sobre técnicas de vendas, motivação, essas coisas. Vai ter muita gente? Vai, pai. Vendedores da região inteira. Que bom, filho. Aproveita para fazer networking, trocar ideia com o pessoal. Vou sim, pai. Mas ele não estava interessado em conversar. Estava tenso. Eu achei que fosse nervosismo pela convenção, mas não era. Era pelo que ele estava planejando fazer. O Heitor estava quieto no banco de trás. Eu olhava para o retrovisor de vez em quando e via ele olhando pela janela, meio sério, pensativo. Achei estranho porque geralmente ele era falante, ficava me contando coisas da escola, dos desenhos que ele assistia, querendo saber sobre os peixes que a gente ia pescar. Mas naquele dia ele estava calado. Tá tudo bem, Heitor? Perguntei olhando pelo retrovisor. Ele olhou para mim e só assentiu com a cabeça. Tá com sono? Ele balançou que não. Estranhei, mas não insisti. Criança às vezes fica assim, meio no mundo dela. Chegamos no aeroporto de Presidente Prudente por volta das 8h30 da manhã. Parei na frente do desembarque, coloquei o pisca-alerta. O Norberto abriu a porta, desceu, foi no porta-malas pegar a mala. Eu desci também para me despedir direito. Boa viagem, filho. Qualquer coisa você me liga. Eu cuido bem do Heitor. Ele me deu um abraço rápido, meio sem jeito. Valeu, pai. Até domingo. Abaixou na janela do banco de trás, onde o Heitor estava. Tchau, filho. Se comporta com o vovô. Heitor só acenou, não falou nada. O Norberto pegou a mala e entrou no terminal do aeroporto, desaparecendo no meio das pessoas. Eu voltei para o carro, dei a partida e comecei a voltar para Pirapozinho. O que eu não sabia é que o Norberto não embarcou em avião nenhum. Assim que viu meu carro sumir na esquina, ele deu meia volta, saiu do aeroporto e foi para o estacionamento onde a Samara e o Dirceu estavam esperando ele num carro alugado. Um Gol branco com vidro fumê que eles tinham alugado exatamente para isso, para não serem reconhecidos. Quando o Norberto entrou no carro, Dirceu perguntou: E aí, ele foi embora? Foi. Tá voltando para casa agora com o meu filho. Dirceu ligou o motor. Então vamos, temos que chegar antes dele. E eles saíram em alta velocidade pela rodovia, indo em direção a Pirapozinho. Enquanto isso, eu dirigia tranquilo de volta para casa, sem saber que meu próprio filho estava vindo atrás de mim com um plano de me roubar e, se necessário, me machucar. Foi quando já estávamos na estrada, faltando uns 10 minutos para chegar em Pirapozinho, que aconteceu o que mudou tudo. O Heitor finalmente falou. A voz dele saiu baixinha, quase um sussurro, vindo do banco de trás. Vovô. Eu olhei pelo retrovisor. Vi ele me olhando com aqueles olhos grandes e assustados. Fala, meu filho. Que foi? Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para falar e disse: A gente não pode voltar para casa. Eu franzi a testa, confuso. Tirei o pé do acelerador e o carro começou a diminuir a velocidade. Como assim não podemos voltar para casa, Heitor? Por quê? Ele engoliu seco. Vi uma lágrima começando a se formar no canto do olho dele. Porque eu ouvi o papai falando. Ontem à noite, ele estava falando com a mamãe. Meu coração começou a acelerar. Falando sobre o quê, meu neto? A voz dele tremeu. Sobre você, vovô. Ele disse que ia fazer uma coisa ruim contigo. Parei o carro na beira da estrada. Coloquei o pisca-alerta. Virei completamente para o banco de trás. Heitor, olha para mim. Que coisa ruim. O que exatamente você ouviu? E então ele começou a contar. Com detalhes. Com a memória impressionante que criança de 7 anos tem. Ele contou que na quinta à noite, quando já devia estar dormindo, ele desceu para pegar água na cozinha e ouviu os pais conversando na sala.
A voz dele estava baixa, sussurrando, e isso deixou ele curioso, porque sempre que eles conversavam baixo assim, era porque estavam escondendo alguma coisa. Então ele se escondeu atrás do sofá, naquele espacinho entre o sofá e a parede que ele sempre usava quando brincava de esconde-esconde, e ficou lá quietinho escutando. O papai estava falando sobre um cofre, vovô. Ele disse que você tinha muito dinheiro escondido num cofre no seu quarto. Falou que você tinha mentido para ele, que você disse que não tinha dinheiro, mas você tem. A mamãe perguntou quanto tinha, e ele disse, 800 mil reais, Samara. Eu vi com meus próprios olhos. A mamãe ficou brava. Ela disse, 800 mil? E ele não te ajuda? E aí o papai disse que eles iam pegar esse dinheiro. Minha cabeça começou a rodar. Pegar como, Heitor? O papai disse que tinha contratado um homem que sabe abrir cofre. Ele falou o nome Dirceu, acho. Disse que esse homem ia arrombar o cofre e que eles iam pegar o dinheiro todo. Que ia ser amanhã, que é hoje, vovô. Que o papai ia fingir que estava viajando, ia pedir para você cuidar de mim. E enquanto você estivesse ocupado comigo, eles iam entrar na sua casa e pegar o dinheiro. Eu estava gelado. Meu próprio filho, planejando me roubar. Ah, você tem certeza que ouviu isso, Heitor? Tem certeza absoluta? Tenho, vovô. As lágrimas começaram a cair no rosto dele. E tem mais. Eu ouvi a mamãe perguntar, e se o seu pai aparecer? E se ele voltar para casa e pegar vocês lá? E sabe o que o papai respondeu? Eu mal conseguia respirar. O quê? Ele disse, se ele aparecer, o Dirceu resolve. A mamãe ficou assustada e perguntou, não vai ter sangue, né? Não vai machucar ele? E o papai respondeu, não vai ter. O cara só vai dar um susto nele. Amarrar ele num quarto ou dar uma pancada leve só para deixar ele quieto. Quando a gente for embora, ele solta sozinho. E depois eles riram, vovô. Eles riram. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho que eu criei, que eu dei tudo, que eu paguei escola e faculdade, que eu amei desde o dia que nasceu. Ele estava planejando me roubar, planejando me machucar se eu atrapalhasse, contratando bandido para arrombar minha casa. Rindo da situação. Como chegamos até aqui? Como um filho vira isso? Olhei para o Heitor, chorando no banco de trás, tão pequeno, tão assustado. Por que você não contou isso antes, meu neto? Ele soluçou. Porque eu achei que você não ia acreditar, que você ia achar que eu estava inventando história. Mas eu não tô, vovô, eu juro que não tô. Eu respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar, tentando pensar. Podia ser imaginação do menino. Podia ser que ele tivesse entendido errado, mas Heitor nunca mentiu para mim. Nunca. E o jeito que ele estava contando, com detalhes, com medo, era real demais para ser mentira. E tinha outra coisa. O Norberto tinha visto meu cofre há uns meses atrás. Sabia que eu tinha dinheiro. Tinha pedido empréstimo e eu tinha negado. Ele ficou furioso. Tudo fazia sentido. Olhei no relógio do painel do carro. 9h20 da manhã. Se o plano deles era entrar na minha casa depois que eu deixasse o Norberto no aeroporto, eles deviam estar a caminho agora. Ou talvez já estivessem lá, esperando eu chegar. Tomei uma decisão. Heitor, eu vou confiar em você. Não vamos para casa agora. Vamos esperar e ver se isso é verdade. Dei a volta com o carro na própria estrada e voltei para o centro de Pirapozinho. Mas não fui para minha casa. Fui para a Rua São José, uma rua paralela que ficava a 3 quarteirões da minha rua. De lá, através de um espaço entre duas casas, dava para ver o começo da minha rua. Estacionei o carro debaixo de uma árvore grande que dava sombra, desliguei o motor. Heitor, fica quietinho aqui no carro. Não desce por nada, a gente só vai observar. Se você tiver razão sobre o que ouviu, a gente vai ver, tá bem? Ele assentiu encolhido no banco de trás, abraçando a mochilinha. Eu peguei o celular, deixei no modo silencioso e fiquei ali, esperando, coração batendo forte no peito. 5 minutos se passaram. Nada. O movimento normal da rua. Dona Lúcia varreu a calçada da casa dela. Seu Antônio passou com o cachorro. Tudo normal.
Eu comecei a achar que tinha sido paranoia, que o menino tinha sonhado ou confundido, que eu tinha assustado ele à toa. Mas então, às 9h32 da manhã, eu vi. Um carro parou na frente da minha casa. Um Gol branco com vidro fumê. Meu coração disparou. Eu me inclinei para frente, apertando os olhos para ver melhor através da distância. E o que eu vi fez o sangue gelar nas minhas veias. Do carro desceram 3 pessoas. A primeira pessoa que desceu foi o Norberto, meu filho, que devia estar num avião a caminho de São Paulo. A segunda pessoa foi a Samara, minha nora. E a terceira pessoa foi um homem que eu nunca tinha visto na vida. Um homem grande, muito grande, careca, com roupa escura, uma mochila nas costas. Os 3 olharam para os lados da rua, conferindo se alguém estava vendo, como ladrões fazem. E então o Norberto abriu o portão da minha casa, usando a chave que ele tinha. Os 3 entraram rapidinho, fecharam o portão atrás deles e sumiram para dentro da minha casa. Heitor tinha razão. Tudo que aquele menino de 7 anos tinha ouvido era verdade. Meu filho não tinha embarcado em avião nenhum. Tinha saído do aeroporto, encontrado com a esposa e com esse tal Dirceu e vindo direto para minha casa para me roubar. Eles estavam lá dentro agora, procurando o cofre, planejando arrombar e levar tudo. E se eu tivesse entrado em casa normalmente, como qualquer pessoa faria, o que aconteceria? Aquele homem grande me amarraria? Me bateria? Pior. Olhei para o Heitor pelo retrovisor. Ele estava vendo tudo também, olhos arregalados de susto. Vovô, era verdade. Sua voz saiu tremendo. Eu assenti. Era verdade, meu filho. Você me salvou. Minha primeira reação foi sair do carro e ir até lá, confrontar eles, gritar. Perguntar como eles ousavam fazer isso. Mas então eu lembrei. O homem, o tal Dirceu. Ele tinha uma mochila nas costas. O que tinha naquela mochila? Ferramentas para arrombar cofre, com certeza. Mas e se tivesse uma arma também? O Heitor tinha ouvido a Samara perguntar sobre sangue, sobre machucar. E o Norberto tinha dito que não. Mas será que o Dirceu tinha os mesmos limites? Se eu chegasse lá sozinho, o que eles fariam comigo? E o Heitor estava comigo. Não podia arriscar. Não podia deixar meu neto ver o avô sendo machucado. Ou pior. Então fiz a única coisa sensata que um homem na minha posição podia fazer. Peguei o celular com mão tremendo e liguei para a polícia. Alô, polícia militar, qual a emergência? A voz da atendente era calma, profissional. Eu tentei controlar a voz que saía trêmula. Meu nome é Hermenegildo Ferreira da Silva. Tem 3 pessoas invadindo minha casa agora. Rua das Acácias, número 342, aqui em Pirapozinho. Eles entraram faz uns 2 minutos. Um deles está armado, eu acho. Eu não tô na casa, tô escondido vendo de longe. Mandem viatura rápido, por favor. A atendente digitou informações. O senhor consegue descrever os invasores? Consigo. Um deles é meu filho. Ouvi ela hesitar. Seu filho, senhor? Isso, meu filho. E a esposa dele. E um terceiro homem que eu não conheço. Mas eles estão lá dentro agora planejando me roubar. Por favor, mandem a viatura urgente. A atendente disse que ia despachar uma unidade imediatamente. Pediu para eu não me aproximar da casa. Não fazer nada até a polícia chegar. Desliguei e esperei. O coração batendo tão forte que eu ouvia no ouvido. As mãos tremendo. Heitor quieto atrás de mim, quase não respirando. E a minha casa ali, a 50 metros de distância, sendo invadida pelo meu próprio filho. Eu não conseguia processar. Não conseguia acreditar que tinha chegado nesse ponto. Como é que um filho que você criou desde bebê, que você deu tudo, vira capaz de uma coisa dessas? Não demorou muito tempo. A polícia de Pirapozinho é pequena, mas eficiente. Uns 5 minutos depois da minha ligação, eu ouvi o som de sirene ao longe. Ficando mais perto, mais perto. 2 viaturas da polícia militar apareceram no fim da rua, vindo rápido, luzes azuis e vermelhas piscando, sirenes ligadas em volume máximo. Eles dobraram na minha rua e pararam bem na frente da minha casa, freando com tudo. 4 policiais desceram das viaturas, armas em punho, se posicionando estrategicamente. Eu saí do meu carro correndo, deixando o Heitor escondido, e corri até lá.
Eu sou o dono da casa, fui eu que liguei. Um dos policiais, um sargento de uns 40 anos que eu já tinha visto pela cidade, me segurou pelo braço. O senhor é Hermenegildo? Sou. Quantas pessoas tem lá dentro? 3. Meu filho Norberto, a esposa dele, Samara, e um homem grande e careca que eu não conheço. Eles entraram faz uns 7 minutos. Tem uma mochila com ferramentas, acho que para arrombar cofre. E talvez arma. O sargento assentiu sério. O senhor fica aqui atrás da viatura, não se aproxima. Ele fez sinal para os outros policiais, e eles cercaram a casa. 2 pela frente, 2 indo para os fundos. Lá dentro da casa, eu descobri isso depois pelos depoimentos que eles deram na delegacia. O Norberto, a Samara e o Dirceu tinham ido direto para o meu quarto assim que entraram. É aqui. O Norberto empurrou a porta do quarto, entrou. O cofre está atrás daquele guarda-roupa. Apontou para o móvel pesado de madeira escura encostado na parede. Dirceu e Norberto empurraram o guarda-roupa juntos. Era pesado, rangeu no chão de taco, mas eles conseguiram mover o suficiente para revelar o cofre embutido na parede. Aí tá, eu falei que tinha. Norberto bateu palma, animado. Samara ficou na porta do quarto vigiando a casa nervosa. Rápido, vai logo. Dirceu se abaixou na frente do cofre, tirou a mochila das costas e abriu. De dentro tirou um pé de cabra, uma furadeira elétrica com brocas especiais, uma marreta pequena, ferramentas que qualquer arrombador profissional teria. Esse cofre é bom, reforçado. Vai levar uns 15, 20 minutos. Ele começou a trabalhar. Tentou forçar a porta com o pé de cabra. Nada. O cofre era sólido demais. Então, pegou a furadeira, colocou uma broca grossa e começou a furar ao redor da fechadura eletrônica. O barulho da furadeira ecoava pela casa. Norberto olhava ansioso. Quanto tempo falta? Uns 10 minutos. Fica calmo. Foi quando eles ouviram. A sirene. Longe no começo, mas ficando mais perto. Muito mais perto. Samara correu até a janela da frente, espinou pela cortina. E o que ela viu fez ela gritar. Polícia! Tem 2 viaturas! Eles estão vindo para cá! Dirceu largou a furadeira no chão. O quê? Como? Norberto ficou pálido. Não é possível! O velho não estava aqui, como eles souberam. Dirceu levantou rápido. Alguém chamou, fomos denunciados, temos que sair. Ele correu para a porta do quarto, mas então parou. Espera. Tirou da cintura, de dentro da calça, uma pistola 9mm preta. Norberto viu a arma e ficou apavorado. Você trouxe arma? Você disse que não ia trazer. Dirceu ignorou. Sorte que eu trouxe. Samara começou a chorar. A gente vai preso. Eu falei que era loucura. As sirenes pararam bem na frente da casa. Eles ouviram portas de viatura batendo, passos rápidos, e então a voz amplificada de um policial no megafone. Atenção quem está dentro da residência. Vocês estão cercados. Saiam com as mãos na cabeça. Não vou repetir. Dirceu olhou para o Norberto. Se a gente sair, a gente vai preso. Norberto estava tremendo. Se a gente não sai, vão arrombar a porta e vai ser pior. Dirceu, larga essa arma. Vamos nos entregar. Dirceu balançou a cabeça. Eu não vou preso. Não de novo. Eu já tenho passagem. Se me pegarem, eu vou ficar 20 anos dentro. Samara já tinha desabado no chão, chorando descontrolada. Dirceu tomou a decisão sozinho. Vou sair atirando. Eles vão recuar. E a gente foge pelos fundos. E antes que o Norberto pudesse impedir, ele correu para a porta da frente. Quando Dirceu abriu a porta da frente da casa, os 4 policiais já estavam posicionados. 2 agachados atrás das viaturas com as armas apontadas, 2 de pé mais atrás. No segundo que a porta abriu e eles viram um homem grande com arma na mão saindo, todos gritaram. Larga a arma agora! Dirceu, desesperado, drogado de adrenalina e pânico, ergueu a pistola e gritou. Sair do caminho, ninguém se move. E apertou o gatilho. O tiro ecoou pela rua inteira. A bala passou entre 2 policiais e acertou o para-brisa de uma viatura, explodindo o vidro em 1000 pedaços. A resposta foi imediata e ensaiada. 3 dos 4 policiais dispararam ao mesmo tempo. 6, 7 tiros.
Um acertou o ombro direito do Dirceu. Outro acertou a coxa esquerda. Um terceiro raspou a costela. Dirceu gritou de dor e caiu pesado no chão da varanda, a arma escapando da mão e deslizando para longe. Ele rolou no chão, agarrando o ombro que sangrava, gritando: Eu fui atingido! Eu fui atingido! 2 policiais avançaram rápido. Um chutou a arma para longe, o outro jogou o Dirceu de bruços e colocou o joelho nas costas dele enquanto puxava os braços para trás para algemar. Dirceu gritava de dor. Tá machucado, meu ombro! O policial ignorou e fechou as algemas com força. Você atirou em policial. Fica quieto. Norberto e Samara, escutando os tiros, sabiam que tinha acabado. Eles não tinham arma, não tinham como fugir, não tinham para onde ir. Saíram pela porta da frente com as mãos erguidas acima da cabeça, gritando: Não atira, não atira! A gente se rende, a gente se rende! Foram imediatamente abordados, jogados de bruços no chão da varanda, revistados de alto a baixo. Nada encontrado com eles. As algemas clicaram nos pulsos dos 2. Samara chorava sem parar. Eu não queria! Foi ideia dele! Eu não queria! Norberto estava em choque, olhando para o Dirceu caído sangrando ao lado. Tinha dado tudo errado. Tudo. Foi nessa hora que eu apareci. Eu tinha ficado escondido atrás da viatura durante os tiros, protegendo o Heitor que tinha descido do carro contra minha ordem e veio correndo agarrado em mim. Quando os tiros pararam e eu vi que estava seguro, caminhei devagar até a frente da casa. O sargento veio até mim. O senhor é o proprietário? Sou. Ele apontou para os 3 no chão. Esses são os invasores? Eu olhei. Olhei para o Dirceu sangrando, algemado, gemendo de dor. Olhei para Samara chorando. E olhei para o Norberto, meu filho, de bruços no chão da varanda, algemado, uniforme de trabalho sujo de poeira. Apontei para ele. Aquele é meu filho. O Norberto virou a cabeça para o lado na direção da minha voz. Quando me viu, o rosto dele mudou completamente. Era puro choque, puro descrença. Pai, você estava aqui? Foi você que chamou a polícia? Eu caminhei até ele, bem devagar, sentindo cada passo pesando como chumbo. Me abaixei ao lado dele, olhei bem nos olhos dele. Eu vi tudo, Norberto. Vi você, a Samara e esse homem entrando na minha casa. Vocês achavam que eu tinha ido embora para casa sem desconfiar de nada, né? Iam arrombar o cofre, levar os 800 mil reais que você tanto quer e sumir. E se eu tivesse entrado em casa e pegado vocês no flagra, o que esse homem ia fazer comigo? Ia me amarrar, me bater, me matar para não deixar testemunha? Pai, não é assim. Não era para machucar ninguém. Era só pegar o dinheiro e ir embora. Ele tentou se explicar, mas a voz saiu fraca. Eu balancei a cabeça. E o pior de tudo, Norberto, o pior de tudo é que se não fosse seu filho de 7 anos, eu tinha entrado nessa casa, e não sei se eu teria saído vivo. Foi quando o Heitor apareceu. Ele tinha desobedecido minha ordem de ficar no carro. Tinha corrido até ali. Eu peguei ele no colo, apertei ele contra o peito. O sargento olhou para o menino, depois para mim, franzindo a testa. Como assim o menino? Respirei fundo e contei a história completa. Contei que o Heitor tinha escutado os pais planejando o assalto na noite anterior, que ele tinha ficado escondido atrás do sofá e ouvido tudo, que ele tinha me contado no carro quando estávamos voltando do aeroporto, que eu tinha resolvido confiar nele e esperar para ver se era verdade, que vi os 3 entrando na minha casa e liguei imediatamente para a polícia. Esse menino me salvou a vida, sargento. Meu neto de 7 anos foi mais corajoso e mais homem que meu filho de 41 anos. Ele teve coragem de me contar o que ouviu, mesmo sabendo que estava entregando os próprios pais. O sargento olhou para o Heitor com respeito. Você é um menino muito corajoso. Salvou seu avô. Heitor só abraçou meu pescoço mais forte, escondendo o rosto. Ele estava confuso, assustado, tentando processar tudo aquilo. Norberto olhou para o filho e, pela primeira vez, pareceu cair a ficha da gravidade do que ele tinha feito. Não era só roubar o pai. Era trair a confiança do filho. Era ensinar para o menino que pai pode ser bandido, que dinheiro vale mais que família. Samara também olhou para o Heitor,
mas não falou nada. Só chorava. Uma ambulância chegou minutos depois para atender o Dirceu. 2 paramédicos estancaram o sangramento, colocaram ele numa maca e levaram para o hospital sob escolta policial. Norberto e Samara foram colocados na viatura, um em cada uma. Eu fui junto para a delegacia, com o Heitor no colo, para dar meu depoimento oficial. Na delegacia, o delegado, um homem de uns 50 anos chamado delegado Maurício, que eu conhecia de vista, ouviu toda a história. Ele mandou oficiais buscarem o cofre da minha casa, pediu para eu abrir na frente dele para confirmar o valor e registrar como prova. Quando chegaram com o cofre, 2 policiais carregando com dificuldade porque era pesado, ele pediu para eu abrir. Digitei a senha com mãos tremendo. O cofre abriu com um clique, e lá dentro estava tudo. Pilhas organizadas de notas de R$100, de R$50. O delegado contou na minha frente. R$800 mil exatos. Ele balançou a cabeça incrédulo. Por isso eles iam fazer isso com o senhor. Olhou para mim com pena. Isso não é só tentativa de roubo, seu Hermenegildo. Isso é muito mais grave. Como assim? Minha voz saiu cansada. A gente apreendeu o celular do seu filho. Tem mensagens dele com o Dirceu. Mensagens de planejamento. Ele mostrou o celular. Eu li as mensagens e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Se o velho aparecer, você resolve. Como resolvo? Dá um jeito. Nada de testemunha. Entendido. Deixa comigo. Mas sem exagero. Só o suficiente. Sem exagero. Deixa limpo. Eu mal conseguia respirar. Não era só roubo. Não era só arrombar o cofre e pegar o dinheiro. Se eu tivesse entrado naquela casa, o Dirceu tinha ordens de me resolver. De não deixar testemunha. De deixar limpo. Isso significava uma coisa só. Matança. Eles tinham planejado me matar se eu atrapalhasse. O delegado confirmou o que eu estava pensando. Seu Hermenegildo, pela legislação brasileira, isso aqui não é roubo simples. Isso é latrocínio. Latrocínio? Roubo seguido de morte. Ou tentativa de latrocínio, no caso. Crime hediondo. Não tem fiança. É prisão preventiva automática para os 3. E se for condenado, a pena é de 20 a 30 anos de cadeia. 20 a 30 anos. Meu filho podia pegar 20 a 30 anos de prisão. Por planejar me matar por causa de dinheiro. Abracei o Heitor mais forte. Ele tinha salvado não só a minha vida, tinha salvado o pai dele de virar assassino de verdade. Porque se o plano tivesse dado certo, se eu tivesse entrado em casa, o Dirceu teria atirado em mim. E o Norberto seria cúmplice de homicídio. A investigação continuou nos dias seguintes. A polícia descobriu que o Dirceu tinha extensa ficha criminal, assaltos, roubo de carga, porte ilegal de arma. E mais grave, ele era suspeito de envolvimento num latrocínio 2 anos atrás, um assalto a posto de gasolina onde o frentista tinha sido morto com um tiro na cabeça. A balística revelou que a arma que ele usou na minha casa era a mesma daquele crime. Dirceu não era só ladrão, era assassino. E meu filho tinha contratado ele. Tinha colocado minha vida nas mãos de um homem que já tinha matado antes. O processo foi rápido porque foi flagrante. Norberto, Samara e Dirceu ficaram presos preventivamente. O advogado do Norberto tentou argumentar que ele não sabia da gravidade, que não queria violência, mas as mensagens diziam outra coisa. Nada de testemunha. E deixa limpo eram claros demais. 6 meses depois teve o julgamento. O júri ouviu tudo. Meu depoimento, o depoimento do Heitor, que mesmo com 7 anos foi muito claro e convincente, as mensagens, a perícia da arma, tudo. A sentença veio numa tarde de quinta-feira. Eu estava lá com o Heitor ao lado. O juiz leu com voz firme. Dirceu, 22 anos de prisão em regime fechado por tentativa de latrocínio, porte ilegal de arma, associação criminosa e tentativa de homicídio contra os policiais. Samara, 12 anos como cúmplice do plano e por ter ajudado no planejamento. E Norberto, meu filho, 18 anos de reclusão em regime fechado, crime hediondo contra ascendente com agravante. Vi meu filho de uniforme laranja, algemas nos pulsos quando o juiz bateu o martelo. Ele me olhou através da sala, lágrimas descendo no rosto. Pai, me perdoa.
Eu não respondi. Não consegui. Segurei a mão do Heitor e saímos dali. Já faz 2 anos que tudo isso aconteceu. O Heitor mora comigo desde então. Depois da prisão do Norberto e da Samara, a justiça me concedeu a guarda definitiva. Os pais da Samara não quiseram saber do neto. Disseram que não tinham condições. E eu? Assumi com o maior orgulho do mundo. Esse menino é minha segunda chance de ser pai. E dessa vez eu vou fazer certo. Não vou só ensinar a trabalhar e juntar dinheiro. Vou ensinar caráter. Vou ensinar que família vale mais que qualquer fortuna. O dinheiro do cofre continua guardado, mas agora está regularizado no banco. Dividi ao meio. 400 mil numa conta poupança no nome do Heitor, que ele só pode mexer quando completar 18 anos. É pro futuro dele, pro estudo, para ele começar a vida direito. Os outros 400 mil ficaram comigo para nossa manutenção. E, curiosamente, agora durmo melhor. Não tenho mais medo de alguém invadir minha casa, porque todo mundo já sabe o que aconteceu aqui. O Heitor está crescendo bem. Hoje ele tem 9 anos, vai para a escola todo dia, tira nota boa, joga futebol com os amigos. Às vezes ele pergunta sobre os pais. Vovô, quando eles vão sair? Eu respondo com honestidade. Daqui muitos anos, meu filho. Eles erraram feio e agora estão pagando. Ele fica pensativo e sempre pergunta a mesma coisa. Eu fiz certo em contar para você? E eu sempre respondo, você fez mais que certo, Heitor. Você me salvou. Você é meu herói. Aprendi muitas coisas nessa história toda. Aprendi que sangue não é garantia de lealdade. O filho que eu criei, que eu dei tudo, foi capaz de planejar minha morte por dinheiro. E aprendi que às vezes o amor mais verdadeiro vem de onde a gente menos espera. De um menino de 7 anos que podia ter ficado quieto, mas teve coragem de me proteger. Hoje, eu olho para o Heitor e vejo o homem que ele vai ser. Honesto, corajoso, leal, tudo que o pai dele não foi. O povo aqui de Pirapozinho me trata com respeito agora. Todo mundo conhece a história. Alguns têm pena, outros me admiram por ter feito o certo mesmo sendo contra o próprio filho. Porque se eu tivesse deixado passar, se eu tivesse entrado naquela casa, hoje talvez quem tivesse preso fosse o Norberto por homicídio, e eu estaria enterrado. E o Heitor estaria órfão de verdade. Quando o Norberto sair da cadeia, daqui uns 15 anos, se tiver bom comportamento, ele vai ter 56 anos. Eu vou ter 84, se Deus me der vida até lá. Não sei se vou ter forças para perdoar. Não sei se vou conseguir olhar para ele do mesmo jeito. Mas sei que ele vai encontrar o filho dele crescido, formado, um homem de bem. E talvez isso seja castigo suficiente. Ver que o filho que ele abandonou para me roubar cresceu melhor sem ele. Que o dinheiro que ele queria tanto foi usado para educar o menino que ele não soube criar. Foi muito bom desabafar com você. Espero que minha história sirva de lição para alguém. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra lealdade. Foi a lealdade de um menino de 7 anos que me salvou. E é a lealdade que a gente deve sempre valorizar, mais que qualquer dinheiro. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que você vai gostar. São histórias de gente como eu que viveu, sofreu e aprendeu. Um abraço forte desse velho aqui que tem muito ainda para contar.